Ele foi um bispo inglês, conhecido por sua dedicação à justiça, à caridade e à reforma da igreja. Venha comigo neste vídeo e vamos mergulhar na inspiradora história de São Ricardo de Chichester, que apesar de enfrentar a oposição da coroa inglesa, trabalhou incansavelmente para fortalecer a disciplina e a moral do clero. Meu nome é João Pereira Júnior e seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior. E já peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Ricardo Beckdine, como se chamou em seu batismo, nasceu no ano de 1197 no seio de uma família de classe média alta de Witt, cidade que depois foi renomeada como Droitwich. Filho mais novo dentre os demais irmãos, desde muito cedo, Ricardo teve que, até certo ponto, deixar de lado seus estudos para trabalhar no campo, pois, tendo ficado órfão de pai e de mãe quando ele e os irmãos eram ainda bastante jovens, o tutor, designado para administrar seus bens, os esbanjou irresponsavelmente, deixando-os quase na total miséria. A responsabilidade pelo sustento da família, via de regra, cabia ao irmão mais velho, chamado Roberto, mas Ricardo possuía muito mais aptidão e força física para os trabalhos braçais e para os negócios. Assim, pois, quando a fortuna e as propriedades da família foram sendo aos poucos reconstituídas por Ricardo, Roberto, o irmão mais velho, se desonerou dos direitos legais que o faziam o legítimo administrador. Com o passar do tempo, no entanto, Ricardo se deu conta de duas duras realidades. Roberto, conforme os costumes da época, estava engendrando caladamente seu casamento com uma digníssima jovem de sua região e, ademais, por vezes, havia demonstrado claramente arrependimento por haver cedido seu direito de propriedade para ele. Não pretendendo nem tornar-se senhor de qualquer coisa, nem pai de família, Ricardo renunciou a praticamente todos os seus bens e decidiu sair de casa. Disposto a seguir os impulsos ocultos de seu coração, ele se dirigiu à Universidade de Oxford, um dos centros de estudos até hoje reconhecido como dentre os mais aclamados da Inglaterra. Apesar de no futuro Ricardo ter dito que os anos vividos em Oxford foram os mais felizes de sua vida, ele enfrentou diversas dificuldades para se manter, dividindo o quarto com outros colegas de condições econômicas limitadas como as dele. Chegou a passar fome e frio, e muitas vezes, quando não tinha lenha em sua lareira nos dias de inverno, corria de um lado para o outro dentro do quarto a fim de se manter aquecido e vivo. Aqueles foram anos muito felizes para ele, porque, apesar das dificuldades, assim como outros jovens, tinha verdadeira fome, entre aspas, pelo conhecimento e a eminência dos grandes mestres que lecionavam ali, dentre os quais Edmundo Rich e Grosseteste fazia os sacrifícios valerem a pena. Depois de Oxford, Ricardo viajou para a França, onde se inscreveu na Universidade de Paris e obteve a licenciatura como mestre de artes, equivalendo hoje ao curso de letras. Depois, ele se transferiu para a Itália, onde, na Universidade de Bolonha, cursou direito canônico. Foi em Bolonha, a cidade mestra do direito naquele tempo, que Ricardo conquistou seu doutorado depois de 7 anos de estudos. Talvez o jovem doutor tivesse permanecido por mais tempo na Itália, não fosse o fato de um de seus professores, encantados por suas virtudes e por sua sabedoria, ter decidido fazê-lo seu herdeiro, pretendendo dar, inclusive, a mão da própria filha em casamento. Mas Ricardo, desde pequeno, não pretendia constituir família, como dissemos há pouco, preferindo antes dedicar-se exclusivamente aos estudos, vivendo a castidade como homem solteiro.
Ele, portanto, decidiu deixar a Itália e regressar a Oxford, não sem antes agradecer gentilmente a oferta que lhe havia feito seu professor. De regresso à Inglaterra, quase que de imediato, Ricardo foi apontado como novo reitor da Universidade de Oxford, dignidade que aceitou prontamente a despeito de sua humildade. Ao mesmo tempo, tanto Edmundo Rich, que naquele meio tempo havia sido sagrado como bispo de Cantuária, quanto Grosseteste, agora bispo de Lincoln, convidaram Ricardo para ocupar o cargo de chanceler. Ricardo optou pelo convite de Edmundo e se transferiu para sua sede episcopal. Entre os dois homens nasceu uma amizade e uma cumplicidade tão bem fundamentadas na fé em Cristo que podemos considerar talvez Edmundo não tivesse conseguido êxito em sua missão e, quiçá, não tivesse logrado sozinho o patamar de santidade que alcançou. Só para destacar, Edmundo Rich, ou Edmundo de Cantuária, como é mais popularmente conhecido, falecido em 1240, foi canonizado em 1246 pelo Papa Inocêncio IV e sua memória litúrgica é celebrada no dia 16 de novembro. O que Ricardo foi para Edmundo, este o foi para aquele, de tal forma que, como registrou o padre Ralph Buchan alguns anos depois, cada um se apoiava no outro, um santo no outro santo, o mestre no discípulo e o discípulo no mestre, o pai no filho e o filho no pai. Ricardo, com efeito, esteve presente em todos os momentos da vida de Edmundo, mesmo depois, quando, por ocasião da perseguição pessoal do rei Henrique III, decidiu abandonar a Inglaterra e findar seus dias na França, onde, no mosteiro cisterciense de Pontigny, faleceu em 1240. Uma vez falecido o mestre, Ricardo não decidiu voltar imediatamente à sua terra natal. Preferiu antes aproveitar uma oportunidade entre os dominicanos de Orleans, em favor dos quais, na escola administrada pelos religiosos, lecionou por 2 anos. Foi neste meio tempo que Ricardo, em 1243, quer dizer, quando contava seus 46 anos de idade, foi ordenado presbítero. Obviamente que os dominicanos pretenderam enlaçar o novo padre em sua ordem, mas ele, motivado por razões que desconhecemos, resolveu voltar à Inglaterra, onde se tornou um simples pároco de Clarendon, no condado de Kent. Bonifácio de Saboia, que naquele tempo havia ascendido à sede de Cantuária, julgou por bem aproveitar de modo mais conveniente a evangelização, os dons e a sabedoria de Ricardo e fê-lo novamente chanceler do arcebispado. Menos de um ano se passou. Em 1244 faleceu o então bispo de Chichester, Ralph Neville. O rei Henrique III, acostumado como estava a mandar e a desmandar no clero inglês, pelo ao menos era isto que ele pretendia, conseguiu que a vaga de Ralph fosse ocupada por um de seus aliados, Alberto Pacelev, um homem conhecido como bom administrador, mas tão inescrupuloso e sem fé quanto. A eleição de Pacelev, contudo, precisava ser legitimada pelo bispo primaz da Inglaterra, ou seja, por Bonifácio, arcebispo da Cantuária. Por sua vez, Bonifácio não ficou nada satisfeito quando se deu conta das tramóias interesseiras do rei, que se havia vendido por algumas poucas moedas a Pacelev. Assim, pois, reuniu um conselho e, com a aprovação dos bispos sufragênios, elegeu Ricardo, seu chanceler, para o bispado de Chichester. É evidente que Henrique III se sentiu desafiado pelo arcebispado de Cantuária e pelos demais bispos ingleses. Inflamado de ódio pelo indicado por Bonifácio,
proibiu que ele sequer adentrasse no palácio episcopal. Ricardo tentou por pelo menos 2 vezes conversar com o monarca, mas tudo em vão, e o caso foi levado ao conhecimento do Papa. Por coincidência, naqueles tempos, Inocêncio IV se encontrava na França, onde, em Lyon, presidia um concílio. O Santo Padre, já muito sabedor do autoritarismo e da prepotência do rei nos assuntos de interesse da Igreja, deu razão a Bonifácio em favor de Ricardo e foi à França e recebeu a sagração episcopal de suas próprias mãos, no dia 5 de março de 1245. Em sua viagem de volta à Inglaterra, Ricardo pensou que, sendo Henrique católico, ele se subordinaria à decisão do Papa. Lê do engano, haja vistas que, assim que bateu às portas do Palácio Episcopal de Chichester, o Santo Bispo foi informado pelos empregados que havia proibições expressas do rei contra ele. Todos, naturalmente, temiam contradizer a coroa, pois o crime, entre aspas, seria considerado de lesa majestade passível de morte. A oposição de Henrique III obrigou Ricardo a viver clandestinamente em sua própria diocese, dependendo inclusive da caridade de um padre do interior para se manter. Foi um período de duríssimas provações e perigos, obviamente, de modo que, por segurança, Ricardo desempenhava suas funções episcopais disfarçado como mendigo pelas ruas da cidade, a fim de não colocar nem sua própria vida, nem a de seus filhos espirituais em risco. Muitos, até mesmo entre os mais pobres, quiseram ajudar Ricardo com doações em dinheiro, mas até isto o rei havia proibido. Consequentemente, por 2 longos anos, o santo suportou tudo com paciência heróica, as dificuldades e as humilhações. Como no centro urbano o perigo o espreitava a cada esquina, Ricardo concentrou suas energias no interior das cidades, fazendo-se missionário entre aqueles que viviam nas periferias, onde visitava os pobres e os doentes em suas próprias casas, geralmente cruzando a pé as estradas e montanhas. Mesmo vivendo como um clandestino, o Santo Bispo conseguiu reunir-se esporadicamente com parte de seu presbitério e cuidou de reger sua sé como podia. O soberano pontífice, quando soube em detalhes tudo quanto estava passando Ricardo, enviou emissários à Inglaterra que, em nome dele, ameaçaram excomungar o rei. Henrique, que temia perder parte do poder que havia conquistado perante os eclesiásticos, decidiu então deixar Ricardo em paz, liberando-o para que ocupasse oficialmente sua cadeira episcopal. Admitido, pois, em sua sede episcopal em 1247, Ricardo administrou com piedade e maestria sua diocese, organizando e moralizando a vida dos padres. Como pessoa, se destacou por ser um homem rígido, austero e caridoso, que não reservava para si mais do que precisava para o próprio sustento, distribuindo entre os pobres o que considerava sobressalente do seu salário. De fato, suas esmolas eram tão gordas que, certa vez, um de seus mordomos reclamou que sua caridade ultrapassava os limites das receitas da diocese, ao que o bispo teria respondido: é melhor vender os próprios cavalos e os vasos de ouro e de prata, em lugar de deixar os membros de Jesus Cristo, vale dizer, os pobres, na miséria. Ricardo, com efeito, mandou então que alguns de seus pertences e mesmo seus cavalos fossem vendidos e que o dinheiro arrecadado fosse também ele distribuído entre os mais necessitados, além dos sacrifícios que praticava desde a juventude. Ricardo manteve como bispo a disposição de jamais se alimentar das carnes dos animais, pelos quais nutria uma profunda compaixão.
Conta-se dele que, quando via aprisionados os animais que serviriam aos banquetes dos pobres e dos ricos, dizia: pobres criaturas inocentes, se fosseis racionais e pudesseis falar, como nos amaldiçoaríeis, pois somos os culpados de sua morte. E o que fizestes para merecê-la? Muito penitente sob as vestes episcopais, roupas muito simples, na verdade, confeccionadas com lã de carneiros, Ricardo usava constantemente um cilício à cintura, quer dizer, um cinto de couro com pequenos pregos que, voltados para a carne, causavam relativa dor e desconforto constante. Já falamos sobre isso em outros vídeos, mas vale a pena repetir. Penitências como estas foram muito comuns até bem recentemente e de modo especial entre os medievais, desejosos de se fazerem próximos da paixão de Cristo, que sofreu dores terríveis em seu corpo pela salvação da humanidade. Rígido, como dissemos, Ricardo não tolerava o nepotismo, ou seja, a prática comum entre aqueles que detinham algum poder de se conferir aos parentes cargos importantes. A respeito disso, o santo bispo apontava o exemplo de Jesus, que, ao invés de transferir a autoridade de sua igreja para alguns de seus primos, preferiu antes entregá-la a Pedro, que não tinha com ele nenhum vínculo sanguíneo. Além do mais, ele era também inflexível sobre os pecados contra a castidade, apesar de sempre repreender e castigar com mansidão de um verdadeiro pai, como Deus faz com aqueles que deseja salvar. Em 1250, Ricardo foi incumbido pelo Papa de receber e organizar impostos para uma cruzada contra os sarracenos, como eram chamados os islâmicos, que viviam na Península Ibérica, região hoje abrangida em sua maior parte pela Espanha e Portugal. Ele também foi designado como principal pregador da missão. 3 anos depois, porém, enquanto atravessava a cidade de Dover, no sudeste da Inglaterra, o bispo se sentiu mal e foi atingido por uma terrível febre, que ele pronunciou como sendo sua última enfermidade. Amparado por seus principais colaboradores, dentre os quais o já mencionado Ralph Buchan, seu confessor e primeiro biógrafo, Ricardo foi levado para a Maison Dieu, ou seja, a Casa de Deus, como era chamada uma casa de acolhida para os peregrinos e padres sem condições. Ali, no dia 3 de abril de 1253, nosso santo faleceu, dizendo: graças vos dou, meu Senhor Jesus Cristo, por todos os benefícios que me destes, por todas as dores e insultos que suportastes por mim. Ó misericordioso Redentor, amigo e irmão, como desejo a cada dia conhecer-vos mais claramente, amar-vos mais ternamente e seguir-vos mais de perto. Sepultado com honras na Catedral de Chichester, Ricardo foi canonizado pelo Papa Urbano IV, apenas 9 anos depois de seu falecimento, ou seja, em 1262, quando seu túmulo se converteu em meta de peregrinações. Fiéis de todos os cantos se deslocavam de suas casas, geralmente a pé ou a cavalo, para poder rezar diante de suas relíquias, fazendo a Catedral de Chichester parecer menor a cada dia. As peregrinações àquele santuário perduraram até o mês de novembro do ano de 1538, quando, em decorrência da reforma anglicana do rei Henrique VIII, o lugar foi totalmente destruído. Os ossos de São Ricardo se perderam desde então. Dizem, no entanto, que ao menos um de seus braços foi preservado do ódio de Henrique VIII, evitando assim sua profanação e perda total.
Esta relíquia foi recentemente, no ano de 1990, colocada sob o altar da atual Catedral Inglesa. O culto a São Ricardo de Chichester, apesar das perseguições, perseverou e ele continua a ser honrado por toda a Igreja Católica, particularmente na Inglaterra e ainda mais na região de Sussex, da qual ele é considerado padroeiro. Cabe observar que, curiosamente, os anglicanos que um dia perseguiram e tentaram destruir sua memória também comemoram sua festa, geralmente no dia 16 de junho. Neste dia a ele dedicado, rogamos a São Ricardo de Chichester que interceda por nós, a fim de que aprendamos com seu exemplo e não retenhamos para nós mais do que precisamos para viver dignamente como filhos amados de Deus, não nos esquecendo jamais que os mais pobres e os mais necessitados são tão filhos quanto nós e que precisam de nosso socorro. Por isso, oremos. Misericordioso Redentor nosso, que concedestes ao bispo São Ricardo de Chichester o amor pelo aprendizado, o zelo pelas almas e a devoção aos pobres, concedei-nos que, encorajados por seu exemplo e auxiliados por suas orações, possamos conhecê-lo mais claramente, amá-lo mais ternamente e seguir-vos mais de perto a cada dia. Isto suplicamos a vós, que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora, como sempre, eu peço a você que compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe a você e sua família e até o próximo vídeo. São Ricardo de Chichester, rogai por nós.